Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Herbert, bem-vindos a mais um Resenha de Minuto. E hoje eu quero conversar com vocês sobre a nova minissérie da Netflix chamada Night Stalker, Tortura e Terror. Bom pessoal, como eu disse na introdução, a gente vai falar um pouquinho sobre Night Stalker, Tortura e Terror, nova minissérie de 4 episódios da Netflix, que no caso é uma minissérie documental, o primeiro grande lançamento dessa semana da Netflix, que vai nos contar a história do assassino que atuou em Los Angeles ali na década de 80, que ficou conhecido exatamente como Night Stalker ou Perseguidor da Noite numa tradução literal. Sendo assim, se você gosta de vídeos sobre literatura, cinema, HQs, mangás, anime e afins sobre todo esse universo de escrita, de história, que a gente tanto ama, já se inscreve aqui no canal e deixa o like se puder nesse vídeo, porque além de me incentivar a continuar trazendo vídeos dessas temáticas, também faz com que o canal vá crescendo, com a ajuda de vocês, o Resenha de Minuto vai se tornando cada vez maior. Bom, sem mais delongas, vamos falar um pouquinho desse documentário, ou dessa minissérie documental, melhor assim. Aqui, como eu falei, a gente vai ter então a história, digamos assim, por trás, a história mais detalhada do serial killer que ficou conhecido como Night Stalker, que atuou em Los Angeles ali na década de 80. No caso, ele é um dos serial killers mais famosos da história dos Estados Unidos, devido a alguns detalhes envolvendo seu caso. Porém, antes de adentrar especificamente nesses detalhes, acho que vale dizer que a obra aqui ela vai ser narrada basicamente por dois personagens. Tem vários que aparecem, mas basicamente são dois, que a gente vai ter o Gilbert, que é um policial hispânico. Ele começa a contar de como foi sua infância, até ele chegar na polícia, até ele se tornar investigador do departamento de homicídios. E ele ali, quando é um cara novato nessa área, acabou fazendo parceria com um veterano, que é o Frank Salerno. E no caso, o Frank ele era um cara extremamente respeitado. Então juntou uma pessoa muito nova, uma pessoa, digamos assim, com uma visão mais fresca sobre esse mundo, com um cara mais calejado, um cara que já tinha passado por vários assassinatos, exatamente para investigar algo que era novo e diferente para os dois, seja para o cara mais novo, seja para o cara mais experiente. Basicamente é a visão dos dois que a gente vai acompanhar, o que por si só é bastante interessante, porque a gente vai ter relatos então dos dois que estavam responsáveis exatamente pela caçada desse cara. Além disso, a gente também vai ter relatos de pessoas envolvidas diretamente com eles, como por exemplo a esposa do Gilbert, mas também de jornalistas, até mesmo de vítimas que sobreviveram, conseguiram escapar por causa de um motivo ou outro, conseguiram escapar dos assassinos, então foram lá dar o seu depoimento. E esse mix aqui de entrevistas e personalidades que a gente tem acaba trazendo uma visão bem interessante para esse documentário, uma vez que a gente vai ter tanto um pouco do aspecto mais pessoal dos investigadores, mostrando como a vida dele era na época, por exemplo, como eles ficavam ausentes na família, como muitas vezes eles tinham que recorrer, por exemplo, a um pouco de álcool para poder dar aquela aliviada na tensão, bebiam alguma coisa de ir para casa, o que era perigoso, porque eles estavam cansados, tinham que dirigir, como as esposas ficavam preocupadas, como a mídia olhava tudo aquilo, como as vítimas conseguiram também olhar toda aquela perspectiva, e principalmente do terror que foi instaurado naquela época. E quando eu digo isso, por quê? Agora vamos entrar nesses aspectos que eu falei, essas peculiaridades que fizeram esse assassino ficar tão famoso. A primeira coisa que dá para se destacar desse caso é o fato de que o Night Stalker ele não era um cara que seguia muitos padrões. Na maioria das vezes os serial killers eles seguem padrões específicos. Eles deixam um tipo de assinatura, perseguem algum tipo específico de vítima. Eles conseguem até muitas vezes mudar o seu modus operandi, mas muitas vezes ele tem um jeito pragmático de agir. E o caso do Night Stalker não. Ele matava homens, mulheres, às vezes ele violentava sexualmente, às vezes não, às vezes sequestrava crianças, às vezes não, às vezes ele era mais violento, às vezes era menos, às vezes ele ia atrás de pessoas idosas, às vezes de pessoas jovens, enfim, ele não seguia um padrão, o que acabou causando uma sensação de terror na sociedade, porque qualquer um começou a imaginar que poderia ser vítima dele a qualquer momento, e na verdade não estava errado, porque a partir do momento que você não tem um padrão de classe social, você não tem necessariamente uma ficha, digamos assim, do tipo de vítima para você poder, tanto para você poder correr atrás, para poder investigar, para poder prender esse cara, o resto da sociedade no geral também começa a se sentir acuada, porque você não sabe realmente, não importa se você é idoso, se é jovem, se é homem, se é mulher, se você é mais rico, mais pobre, enfim, não importa.
você pode morrer a qualquer momento. Uma das outras coisas aqui que é importante, né, nesse caso, é o fato de que ele deixava muitas poucas provas. Ele era um cara que, durante muito tempo, como a gente acompanha no documentário, basicamente a única coisa que se tinha dele era uma pegada. Tudo bem que era uma pegada bem específica, que como vocês vão ver quando assistirem, vão perceber que realmente era uma pista importante, mas deve ser muito difícil se colocar na pele dos policiais que estavam ali investigando e pensar que você entra nos locais, por mais que o cara tenha assassinado muita gente, você sempre entra e não encontra nada, não encontra uma digital, não encontra nada que realmente consiga ligar alguém a um suspeito específico. Tinha, assim, relatos, né, visuais, falando de como ele seria, de vítimas que conseguiram sobreviver, conseguiram escapar, mas mesmo assim ainda não era o suficiente para chegar numa pessoa. E, além disso, um outro ponto aqui pode dizer é o fato de que muitas vezes quando a gente acompanha serial killers, eles agem, às vezes, intercalando, né, mês, intercalando de semana, intercalando um espaço específico de tempo, deixando até um pouco a poeira baixar, muitas vezes, para poder agir novamente. E no caso do Night Stalker foi algo muito aterrorizante, porque além dele ser extremamente violento, na maioria dos casos dele, extremamente violento mesmo, ele é um cara que agia muito. Teve épocas que ele chegou a cometer 5 assassinatos em 10 dias, ou seja, uma média de 1 a cada 2 dias, até chegar ao ponto que ele chegou a cometer 2 assassinatos na mesma noite, por exemplo. Então isso foi escalonando de uma forma que ficava cada vez mais desesperador. Sendo assim, acompanhar tudo isso pela perspectiva dos detetives que investigaram aquilo na época é muito interessante, até porque várias vezes a gente acompanha casos desse sentido e percebe como a polícia falou em um determinado ponto, como falou em outro, e aqui, por ter, né, a visão deles, da questão dos relatados, a gente tem uma visão mais próxima de como é difícil, como muitas vezes esses erros eles podem acontecer por negligência, mas aqui aparentemente nesse caso não foi. Nesse caso realmente é um caso extremamente complexo, extremamente difícil, extremamente árduo, por assim dizer, até porque não só em casos de serial killers, mas em casos de homicídios no geral, inclusive no Brasil, é um tipo de crime que muitas vezes não se encontra um culpado. Homicídios não são tão simples de resolver. Enfim, então em torno de toda essa mística o documentário consegue trazer essas entrevistas, intercalando com imagens da época, né, imagens do documentário e também recriações das cenas, inclusive usando até um pouquinho de CGI, que ficou bem feito. Consegue trazer uma história instigante, uma história sim aterrorizante, como o próprio nome do título aqui do mini documentário diz, e que vale a pena ser assistido se você gosta, né, desse tipo de assunto. Mas já deixa aqui até, né, a ressalva que, como ele é um cara extremamente violento, como a história dele é violenta, do Night Stalker, do caso dele no geral, é um documentário que ele tem classificação indicativa para maiores de 18 anos de forma acertada, porque realmente visualmente tem cenas que podem ter mais impactantes. Eu deixo essa ressalva, né, caso às vezes você vai assistir perto de uma criança, perto de um adolescente, alguma coisa assim, repense um pouquinho, porque pode ser que seja uma decisão melhor assistir de forma sozinha. Enfim, pessoal, é isso que eu gostaria de comentar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já se inscreva no canal, deixa o like, comenta e compartilha, porque isso me ajuda demais, faz o Resenha de Minuto crescer na plataforma, como eu falei anteriormente. Além disso, aqui na descrição tem os links, né, para o meu Instagram, para o meu Telegram. Me segue lá para a gente trocar uma ideia e também para ficar sabendo sempre que sai vídeo, ficar por dentro, né, das novidades do canal. E também tem um link para os meus livros, que para quem não sabe, eu sou escritor. No caso, eu escrevi Sonoma Fuga, que é uma fantasia distópica publicada pela editora Pendragon, e também Cada Segundo é Valioso, que é um suspense policial publicado de forma independente na Amazon. Se vocês puderem conhecer meus livros, eu vou ficar muito grato. É isso, espero vocês no próximo vídeo. Fiquem bem, até a próxima e tchau, tchau.